Muito bem, irmãos. Hoje, o tema da nossa EBD é curiosidades e supostas contradições bíblicas, tá? A princípio, vocês vão ver na internet que está só como supostas contradições bíblicas, né? Mas estranho, está diferente lá daqui. Ah, faltou contradições. Gozado, lá está aparecendo contradições, aqui não. Não entendi. Mas, vamos lá. Todo mundo olhando lá para trás, né? Mas é isso, gente. Então, eu vou começar com algumas curiosidades que eu achei interessante. Algumas coisas até foram perguntadas no plano de leitura, né? E a primeira delas, eu queria começar colocando para vocês a diferença entre oferta, holocausto e sacrifício. Se você ler lá em Números capítulo 7, você vai encontrar as ofertas que foram dadas, né, os holocaustos. Em Levíticos, vocês vão ver muito falando sobre isso. E aí, tem diferença? Alguém quer dar algum palpite aí? Tá vendo? Falei que os que falam não vieram hoje. Então vamos lá. A palavra, eu trouxe essa figura porque ela tem todos aqui. Todos não, tá, gente? Eu vou fazer um resumão. A gente não vai falar de o que é cada oferta, holocausto, sacrifício, mas eu quero só mostrar para vocês, resumidamente mesmo, a diferença entre as palavras. São palavras diferentes, então são coisas diferentes, tá? Então, a palavra oferta, que é minhar no hebraico, é um termo mais amplo, né? E ele pode se referir a várias coisas que são apresentadas a Deus. Então, pode ser uma comida, pode ser um incenso, pode ser um ouro, prata, um animal. E qual que é o objetivo aqui? Essas ofertas, elas serviam como gratidão, vocês estão vendo aí, como adoração e como consagração. Então, este era o objetivo das ofertas. Nem sempre... Alô? Caiu aí um lenço. Nem sempre a oferta envolvia sangue. Tá? Então, podia ser um alimento, né? Alguma coisa assim. Então, oi. Gente, só um minutinho que a junta diaconal pediu para vocês esperarem o microfone, para o pessoal da internet poder ouvir. Som no microfone. Alô? Aí. Essa oferta poderia ser o dízimo deles de alimentos? Podia sim. Tá? Dentro do dízimo, né, da oferta, tinham os dízimos, certo? O próximo é o holocausto. O holocausto, era um sacrifício completo. Então, aqui era um animalzinho que ele era totalmente um animalzinho não, podia ser, né, um gado. Ele era totalmente queimado no altar. Então, aqui simbolizava a total entrega, a consagração a Deus. E também a expiação pelos pecados. Nesse sacrifício aqui, nenhuma parte era comida ou era aproveitada pelos sacerdotes. Tá? Ele era queimado totalmente, não era aproveitado nada. Era um sinal de entrega total de que tudo pertence a Deus. O próximo é o sacrifício. Sacrifícios existem vários, eu vou tratar aqui só do sacrifício pacífico, né? Ou sacrifício de paz, que é o Shelahim. Esse tipo de sacrifício era uma oferta voluntária de gratidão também, de louvor ou cumprimento de algum voto. A diferença aqui é que parte do animal era queimada.
Somente parte do animal era queimada. A outra parte, ela era dada para o sacerdote e o restante era comido pela família do ofertante. Tá? Marcos, bom dia. Bom dia. A gente lê em várias passagens ofertas queimadas. Isso. E também lê holocaustos. Isso. Qual a diferença entre oferta queimada e holocausto? Sendo que o holocausto, você acabou de comentar que os animais eram queimados completamente. Qual a diferença entre a oferta queimada no altar e o holocausto? Eu vou falar daqui a pouquinho, já vou te falar. Tá bom? Beleza, é isso aí. Entendido aqui, então? Isso aí. Então, aqui você tinha assim mais que uma celebração de paz, de comunhão, e era diferente do holocausto, porque era mais solene, né? Tinha essa parte da comunhão que você podia se alimentar, tá certo? E aí, respondendo a tua pergunta, você tinha o sacrifício pelo pecado, a oferta queimada, né? Aqui diferente do holocausto, o israelita ele levava uma fêmea, que seria uma cordeirinha, uma cabrinha, e se ele não tivesse recurso, ele podia levar 2 rolas ou um pombinho. Então dependia muito do poder aquisitivo, né? E se ele não tivesse de jeito nenhum, nem para rolinha, nem para pombinha, então ele podia levar um efa de farinha, de flor de farinha. Então, respondendo à sua pergunta, a diferença é que aqui a oferta queimada era aquela que eu chegava e como se eu estivesse confessando os meus pecados. Tá certo? Então, ele fazia parte de uma oferta voluntária, em que você, então, aquilo era uma expiação dos pecados, né? Lá no Antigo Testamento a gente lê que era o sangue que era derramado cobria o pecado, ele não tirava. O sangue de Jesus é que tira o pecado, né? Certo? Deu para entender? Então, é mais ou menos por aí. E aí, eu falei sobre um efa de flor de farinha, que é mais ou menos 2 litros, né? Alguém sabe o que é flor de farinha? Aparece tantas vezes no Antigo Testamento, flor de farinha. Ó. Microfone aqui para a Reg. Eu procurei, mas não sei se é bem isso. Diz que era a parte mais... o filé mignon da farinha. O filé mignon da farinha. Isso aí. Isso aí. Oi. Vamos lá. Eu não pesquisei, mas por uma experiência lá da roça, do moinho d'água. Essa é boa, hein? Quando a gente moía o milho no moinho com pedra, movida a água tal, o fubá ia saindo, no caso também para farinhas, outras coisas, e em cima ficava aquela parte bem fininha ali. Uhum. Eu acho que essa seria a flor da farinha. Mas assim, a Reg definiu perfeitamente, o filé mignon da farinha. Né? Era a melhor farinha que existia. Tá? Ela era feita de grãos selecionados, então não podia ser qualquer um que você usava lá na roça, viu, Silvio? Tá? Tinha que ser grãos selecionados, e ele era bem fino. Era bem fino. E era o filé mignon. Gostei do filé mignon da farinha. O nome em hebraico é solet. E você for hoje para Israel, você vai encontrar solet até hoje lá no supermercado, tá? Isso trouxe estou gostando aí, pelo menos. Só uma dúvida. Essa flor de farinha só oferecia no altar ou ela tinha que ser queimada também? Depende. Mas, normalmente, ela era oferecida e ela era aproveitada em algumas situações pelos sacerdotes, em outras ela era queimada também. Tá?
Dependia do objetivo do sacrifício. Mas quando eu pensei nessa flor de farinha, e aí, complementando a pergunta da Andréia, a gente verifica como Deus ele tem os detalhes, né? E quando você se prontifica a oferecer alguma coisa para Deus, tem que ser o filé mignon, né, Reg? Tem que ser o melhor. Quando a gente oferece alguma coisa para Deus, tem que ser o melhor. Tinha que ser naquela época, mas eu acho que não mudou. Eu acho que até hoje a gente precisa oferecer o melhor de nós, né, para o nosso Deus. O que isso aí tem a ver conosco hoje? Tem alguma coisa a ver? Então, aplicando aos nossos dias de hoje, né, porque assim, depois da vinda do Senhor Jesus, esses sacrifícios não são mais necessários, né? Por quê? Porque, segundo nós lemos lá em Hebreus, o Senhor Jesus é o sacrifício perfeito e é o sacrifício definitivo. Mas continua o sentido e o significado espiritual, não é? Eu fiz um quadro aqui, mostrando o que isso pode aplicar para nós nos dias de hoje. Então, quando nós vemos lá a questão do holocausto, a gente pode ver uma entrega total, como nós lemos lá em Romanos 12:1, entregamos a nossa vida totalmente. E aí, o Tigrão não está aqui, mas vejam a diferença de quando ele fala assim, não, eu aceitei Jesus, eu tinha Jesus na minha vida, mas fiquei doente, entrei em depressão, caí, né? Me senti tudo aquilo que ele falou aqui, que ele testemunhou, e ele fez uma nova entrega. É isso que nós precisamos fazer, né? Lá em Romanos 12:1 apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, isso fica de lição para nós, porque o holocausto, ele nos lembra da importância de nós vivermos completamente e entregarmos a nossa vida completamente a Deus, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. O segundo ponto aqui é a oferta de manjares, que era de ações de graça e de adoração. Então, nós temos também a mesma questão aqui. Essa oferta de manjares, ela não tinha sangue, ela envolvia a farinha, o azeite, mas ela tinha toda uma reverência. E hoje nós podemos, então, lembrarmos, né, do nosso louvor e das nossas boas obras, como ofertas sinceras que nós damos a Deus com o que nós temos, com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com a nossa generosidade, com tudo aquilo que nós podemos prestar adoração e ação de graças. Quando a gente entrega o dízimo aqui, as nossas ofertas nos cultos, o Ion sempre fala que isso é uma maneira, um modo de adorarmos a Deus. Continuando, o sacrifício pacífico, a comunhão com Deus, né? Então, essa na época era uma refeição santa, e hoje ela se cumpre na nossa comunhão com Deus e uns com os outros. E eu me lembrei da ceia do Senhor, né? Quando nós participamos aqui juntos da ceia do Senhor, desse memorial. Então, nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E o sacrifício pelo pecado. O sacrifício pelo pecado, a expiação. Jesus é o nosso sacrifício pelo pecado, né? Porque Ele pagou a nossa dívida na cruz. E isso nos lembra, como eu coloquei ali em 1 João 9,
que nós precisamos confessar os nossos pecados. Eles foram pagos, mas 1 João 1,9 diz que nós precisamos confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E ali a ideia é que o pecado vai ser afastado, né? Afastado de nós. Então, em resumo, embora hoje nós não temos mais que oferecer bois, cordeiros, né, essas coisas, nós ainda temos a questão do coração quebrantado, de entregar a nossa vida a Deus completamente. Nós temos a questão da adoração, da comunhão com os irmãos e da confissão dos nossos pecados. Mais alguma coisa? Alguma colocação? Perguntas? Não? Acabou? Então, essa é a parte que eu queria trazer para vocês sobre isso. Tá? Aí, um outro ponto interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre as medidas do Antigo Testamento. Muitas vezes a gente lê lá côvado, efa de farinha, rim de azeite, né? E o que significa isso? Então, nós temos as medidas de comprimento. Eu coloquei aqui um quadro para mostrar para vocês que o côvado, ele tem mais ou menos 45 centímetros. Na verdade, o côvado era a altura do dedo até... daqui até aqui, certo? Essa era a medida padrão usada para as dimensões do tabernáculo, se vocês lerem lá em Êxodo 25 a 27. Então, vocês vão ver o tamanho do altar, o tamanho das cortinas e tudo mais. O palmo era metade de um côvado, mais ou menos 22,5 centímetros. Então, ela era uma medida menor para os objetos, né? Os objetos do culto, ou para os móveis sagrados. E o dedo era mais ou menos 2 centímetros, né? 1,9 centímetros, usado em detalhes menores, mais minuciosos, certo? O altar do holocausto, como exemplo, tinha 5 côvados de comprimento por 5 de larguras. Isso está lá em Êxodo 27:1. Ou seja, ele tinha 2,25 metros, né? Era um quadrado assim. Era o altar do holocausto. Temos também as medidas de peso, que é o talento, mais ou menos 34 quilos. Era usado também para pesar, né, os ouros, prata, aquelas coisas mais sólidas aqui no caso. A mina, que não é a menina, mas é a mina, que era 570 gramas, né? E o ciclo 11,4 gramas. Então, por exemplo, a menorá, ela foi feita com 1 talento de ouro, ou seja, mais ou menos 34 quilos de ouro. Isso está lá em Êxodo 25:39. E nós temos também as medidas de volume para líquidos e secos, né? Para secos, aí você tinha os grãos, a farinha, o incenso, e um que a gente falou já, e é bem conhecido, é a efa, que é mais ou menos 22 litros, e era uma medida muito comum usado, né, para esses volumes aí, na questão das ofertas, na farinha e tudo mais. O gomer era 1/10 de um efa, ou seja, 2,2 litros. E, interessante, era a quantidade diária de maná que o povo pegava, né? Quando tinha o maná de manhã, eles recolhiam 1 gomer de maná, não podia pegar mais. Por que não podia pegar mais? Se sobrasse para o dia seguinte, estragava. Por quê? Porque você tinha que entender que Deus iria prover todos os dias as necessidades deles.
E isso aconteceu durante todo o tempo que eles estiveram lá. Sábado não podia pegar, então na sexta-feira pegava dobrado, né? E o CA, que é 1/3 de efa, ou seja, mais ou menos 7,3 litros. E a medida para líquidos, gente, era o rim, que acho que é mais ou menos o nosso galão, né? O galão parece que é 3,6 litros, aqui está 3,7. Azeite e vinho para libações, o bato era 37 litros, ou seja, 10 rins, e o log era 1/12, 1/12 décimos de um rim. Uma medida pequena, mas era usada mais para unção. Certo? Bom, quais as aplicações nas práticas cerimoniais para nós hoje? Ou, na verdade, na época lá, né? Primeiro, as medidas eram essenciais para garantir que os sacrifícios fossem conforme a vontade de Deus, a adoração fosse padronizada e justa, e as construções sagradas fossem proporcionais. Então, os sacrifícios, eles tinham que seguir a ordem de Deus, né? Qualquer erro podia invalidar o ritual, ou podia trazer até julgamento. Então, você não podia, de jeito nenhum, levar um animal com defeito, por exemplo, certo? E, quando eu falo assim de adoração padronizada e justa, eu penso que Deus, ele valoriza, né, a precisão, ele valoriza os detalhes. E isso também levava a uma reverência do povo. E, obviamente, né, as medidas aí, elas tinham que ser proporcionais e tudo certinho para não ter nenhum problema e seguir aquilo que Deus havia mandado, né? Então, tudo isso, gente, mostra para nós a seriedade com que Deus tratava o culto, a adoração, né? A precisão, a pureza e o propósito de tudo que Deus colocou naquele tempo, e que, mesmo que nós não tenhamos hoje côvados ou éfas, a essência do objetivo disso permanece, ainda permanece, existe. Deus se importa com a forma como nós o adoramos. Então, isso é algo que eu acho interessante para a gente poder pensar e para a gente poder entender, né, quando a gente lê essas coisas do Antigo Testamento, aplicar para a nossa vida de hoje. Certo? Ok. Outra curiosidade interessante, não vale, a Laura não pode responder. Por que Davi pegou 5 pedras? Será que ele não confiava na pontaria dele? Ou ele não confiava totalmente que Deus não ia ajudar? Né? Então, mais alguém gostaria de palpitar aí? Como é que você fala isso para mim? Da onde você tirou isso, Dilson? Aliás, o pessoal lá do fundo não ouviu o que você falou. Eu achava que Davi estivesse esperando que tivesse mais gigantes lá, porque falavam que era uma terra de gigantes, talvez ele estivesse pensando que tivesse mais gigantes. Eu acho que era minha opinião. É isso mesmo, né, gente? Se vocês lerem lá em 2 Samuel 21, de 20 a 22, ou 1 Crônicas 20, de 4 a 8, vocês vão ver lá que menciona outros gigantes. E eu vou ler o texto de 2 Samuel. Aliás, Dilson, lê para mim o texto aqui. Se ele for. Foi. Porque nesse texto fala dos 4, né? Fala 4, exatamente 4. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo.
E também este nascera do gigante, e injuriava Israel. Porém, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gade, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então aqui, ó, gente, Golias tinha mais 4 amigos lá, irmãos, que eram príncipes e que eram gigantes. Aqui está mencionando um deles que tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. 24 dedos. Interessante, né? Então, Davi, ele se preparou. Certo, Dilson? Falou, vai o Golias lá, mas e se os outros 4 vierem para cima de mim? Eu vou dar uma pedrada em cada um deles, né? Beleza? Isso aí. Não é interessante, gente? Coloca aí nos comentários se você já sabia disso. Se você não sabe, aperte o sininho, assine o canal. Acho que eu estou vendo muitos vídeos do YouTube. Fala. A Bíblia também fala dos Néfilins, né? Sim, esses são os Nefelins. Néfilins, Sim, né? isso, são eles. E aí, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o Salmo 14 e o Salmo 53 são idênticos? Ou quase idênticos? Quem sabia aqui? Interessante, né? Não é para ler não, viu, gente? Eu pus assim, pequenininho, mas para vocês verem que é praticamente igual. Tem algumas pequenas diferenças, por exemplo, o Salmo 14 usa Elohim e o Salmo 53 usa Senhor, ou vice-versa. Eu anotei, esqueci de trazer, não imprimi. E o versículo 6 aqui também, 5 e 6, que são um pouco diferentes, tá? Mas é praticamente idêntico. É Salmo de Davi. Os 2 são atribuídos a Davi. Os 2. Quase ninguém sabia disso. Quase ninguém sabia disso. Né? Eu achei interessante. Oi. Naquela aula que eu dei, que falava sobre o Antigo Testamento, a formação e etc., há um comentário na Vulgata Latina. O livro dos Salmos tem uma numeração diferente da nossa. Tem 155, eu acho, capítulos, ok? E, na verdade, eles agrupam desta forma. Salmo 14 com 53 viram um só. Isso mesmo, ok. Tá. Mas se você pegar os manuscritos originais, você vai verificar que são 2 salmos diferentes, né? Eu não sei, gente, não me perguntem por quê, eu não sei. Eu pesquisei, não obtive nenhuma, olha, por que foi assim. Mas talvez Davi tinha escrito depois ele resolveu fazer uma nova versão, uma versão um pouco diferente, não sei dizer por quê. Mas eu achei muito interessante trazer essa curiosidade aqui para vocês, porque realmente nem eu tinha me atentado para isso, e eu aprendi estudando aqui, pesquisando essas curiosidades para trazer para vocês. Bom, nós não temos assim, mais tempo para curiosidade, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês as supostas contradições, e se der tempo, eu mostro mais algumas curiosidades depois, tá? Foi difícil, porque a gente entende que a palavra de Deus ela é inspirada, ela é inerrante. Nós já estudamos aqui que Deus tem preservado a sua palavra. Então, eu fiz algumas pesquisas para poder trazer aqui para vocês algumas supostas contradições, porque o nosso superintendente colocou esse tema aqui como tema da aula, caiu para mim e eu tive que pesquisar e procurar. E muitas vezes essas supostas contradições, elas são baseadas em erros interpretativos.
ou alguns não, muitos fora do contexto. Alguns falam sobre o filho de fulano e gerou Beltrano, e tem aquela questão de que nem sempre o filho é o filho direto, mas é o neto ou o descendente do fulano de tal, né? Então, e o pessoal pega muito nessas coisinhas aí. Mas aí que tá. Eu quero, então, continuar. Gostei da participação de vocês. Eu quero ver aqui o que vocês me falam em relação... Esse é fácil. Quantos animais de cada espécie Noé levou na arca? Então, 2. Já responderam 2. Então, vamos ler os textos. Gênesis 6, 19 a 20. Quem está com o microfone aí para ler para mim, por favor? Dá para enxergar? Dá. Alguns eram de casais, mas outros eram mais. Leia. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie. De todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. O que está escrito aí, Silvia Helena? 2 de cada espécie virão 2 a ti vezes. para os conservar em vida. 2 vezes, 2 de cada espécie, certo? Mas não terminei. Agora leu o 7, 2, 3. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Então agora, Silvia Helena, responda para nós quantos animais Noé levou na arca. Eu já li. Tá de gracinha comigo. 2 de algumas espécies foram 2, o seu macho e sua fêmea, no caso dos imundos, né? E de algumas e das aves e dos animais limpos, 7 e 7. Por quê? Porque assim aprove o Senhor. Eu não sei mais. Espertinha, né? Espertinha. Fala, Laura. Ah, sim, mineirinho. Mineirinho, mineirinho. Vocês se lembram o que Noé fez quando ele saiu da arca? E ele matou quem ali? Um animal que estava na arca. Se ele matasse o casal, ou um dos casais, ele matou dos puros e que tinham 7 pares. Ou seja, né, deu continuidade naquela espécie. Certo? Oi? Aí você vai ter que ir lá em Levíticos, porque nós vamos ter tempo para falar agora, mas lá tem a relação dos puros e dos impuros. Será que eles não reproduziram na arca? Eu creio que não. A Bíblia não fala, né? Não, a Bíblia não fala, mas eu creio que não. Eu particularmente, Derlene, creio que eles estavam num esquema de hibernação, assim, num estado de hibernação. Essa é uma opinião minha, não está na Bíblia. Por quê? Porque senão ia ser uma loucura, gente. Uma loucura. Tinha espaço, mas ia ser uma loucura para 8 pessoas cuidar de todo aquele monte de animal. Fora outras provisões. Mas eu creio que não. Tá bom? Bom, vamos lá? Reg, depois eu te passo o texto certinho para você ver quais eram os imundos e quais eram os... Ah, sim. O motivo, eu vou perguntar para o Senhor lá em cima. Eu já falei que eu tenho uma listinha de perguntas que eu vou fazer para ele. Não, sim,
Tem lá, ele explica que o que fende, o que rumina, o que tem fenda, o que não sei. Mas, e aí, por quê? O camarão, por exemplo, é considerado impuro no Antigo Testamento. E hoje o povo ama comer camarão. Eu não como. Eu sou judeu, eu não como. Não sou, é brincadeira, mas eu não gosto do gosto do camarão. Não gosto. Não consigo gostar. Fala, Pádua. Pode comer à vontade. Pode comer o meu à vontade. Certo? Não gosto de bacalhau também. Bom, vamos lá, gente. Continuando. Mateus 27:5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Esse é o que Mateus está falando lá. E lá em Atos, nós lemos assim: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Está falando de quem aqui? De Judas. E aí? Judas morreu enforcado ou ele caiu e se arrebentou? Tem contradição aqui, Ana? Não tem, né? Então, uma explicação comum aqui é que ele se enforcou, mas a corda pode ter rebentado, né? O corpo caiu e ele se arrebentou. Então, o que a gente tem aqui é um complemento. Olha, só se lá em Minas o povo amarra a corda aqui. Porque enforcamento para mim é aqui. Gente, lá em Minas se enforca aqui, viu? Aprendemos isso. Escola Bíblica Dominical é cultura. Para não faltar o ar, né? Se enforca pela barriga. Boa, Silvia, boa. Tá certo. Então. Hoje tá divertido, né, Mar? Vocês ouviram aí atrás? Eles não ouviram. O Ferreira falou que lá em Minas o pessoal não tem pescoço. Bom, a próxima eu já expliquei aqui, mas como ela sempre aparece, principalmente pelos incrédulos, né? Aliás, a maioria, aliás, todas aqui, é interessante a gente colocar novamente, tá? Quem vai ler para mim? Quem próximo aí, o Pádua? Lê para mim, Pádua. Números 23:19. Estou aprendendo na Bíblia. Você está me confundindo, viu, Silvia? É pescoço, é barriga, eu estou meio confuso aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dizia ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E aí, Deus se arrepende ou ele não se arrepende? Não se arrepende. A Reg quer responder aqui. Vou ser o Marcos Dumbra agora. Eita! Marcos, na tradução, o original, a palavra arrependeu-se é naham. Ô, louco! Ó. Arrasou! Arrasou! Naham. Que não... Ela até falou o ram corretamente, né? Naham. Repitam. Que não quer dizer exatamente arrependeu-se. É mais ou menos assim... Quando você tem um filho e ele faz uma coisa que ele fez uma coisa errada, você se entristece e lamenta por aquela coisa que ele fez. Então, essa palavra arrependeu-se aí está errada. Isso aí. Então, Naham vai mostrar a tristeza, né? A tristeza de Deus diante do pecado do homem, né? É isso mesmo. Muito bem. Muito obrigado. Vai ganhar uma estrelinha depois.
Oi. Microfone, por favor. Eu devia ter pedido 2 microfones. Obrigada. Marcos, eu fiquei na dúvida se nos 2 textos, no original, é a mesma palavra. É. Obrigada. É a mesma. Tá? É isso aí. Então, na verdade, aí você vai falar assim para mim, mas e aí? Né? Então, o problema é a tradução, certo? O sentido que você dá para vou dar um exemplo aqui. Quem que tá, é o Dani? É que o João está na frente com o cabeção dele, eu não estou te vendo. Fala, Dani. Na Bíblia, você tem outros casos de utilização dessas palavras. Sim. No caso, seria eles chamam de antropomorfismo. Isso então, mesmo. Então, seria a utilização de uma palavra humana para o autor tentar nos aproximar do que seria Deus, no caso. Então, em Gênesis 6, né, você está usando esse antropomorfismo que o Dani está falando. Então, Estela, vai depender do contexto, certo? Vamos usar um exemplo em português. O que está vindo à minha cabeça agora é manga. Então, por exemplo, manga tem 2 sentidos. Pode ser a manga da minha camisa ou pode ser a manga da fruta. Outro exemplo. Quem pode me ajudar? Dalva. Pizza? Não. Eu não entendi. Pega o microfone, porque eu não estou te ouvindo, por favor. Ainda tem as ramificações da manga, porque lá no Nordeste precisa falar, eu manguei do Ricardo. Bom, mas aí já aí é outro dialeto, gente, né? Isso, é muita coisa. Oi. Braço. Braço pode ser aplicado a várias coisas, isso. Dilson. Mamão. Pegou mamão. Mamão e mamão. Aí vocês estão... Aí não é nem baianês, né? Aí é dilcês. Fala, Luiz. Eu não sei se você vai chegar nesse texto ainda, mas tem também uma situação onde Deus se arrepende de destruir o povo na descida do Monte Sinai, não é? É o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Mesmo sentido. Ele tinha uma ideia de destruir, mas Isso. parece que é como se a ideia A mesma que dá coisa acontece com Nínive, que Deus diz que ele ia destruir, certo? E aí ele se arrepende e não destrói. Por quê? Porque eles se arrependeram. Então foi uma mudança, o Naham ali significa uma mudança de atitude. Tá. Mas não certo? Porque Moisés para vocês verem que Naham tem vários significados. Beleza? Então vamos continuar aqui. Mateus, Luiz, aproveita e lê, já que você está com o microfone aí. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a narrativa de Mateus. Agora vamos ler o mesmo acontecimento, a mesma narrativa por Lucas. Quem lê? Lê, Elton, para mim. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso, essa é a narrativa de
Lucas, certo? E Mateus, como que Mateus coloca? Jô, lê para mim, Ju. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aí, Silvia, era 1 ou 2? Dois casos diferentes? Eu acho difícil. Sabe por quê? Porque os detalhes do local, daquilo que eles falaram, né? Acho difícil ser. A Ana Beatriz, por favor, microfone. Outro exemplo, a gente discutiu na sala de jovens semana passada, são dos endemoniados gadarenos. Também tem diferença de narrativa, dependendo de quem narra. Uhum. Beleza, 1 ou 2, mas no final das contas não muda o sentido da história. Jesus é filho de Deus, ele foi reconhecido por esses 2 homens, nesse caso dos cegos, e no caso dos 2 endemoniados, Jesus expulsou a legião dos 2. Então, beleza, tem uma alteração de relato, mas isso não muda o sentido do texto, nem do sentido da narrativa e do milagre. Esses homens foram curados e reconheceram que Jesus era Deus, era um ponto importante para a narrativa, que eu acho que é o ponto central. E, sinceramente, eu não vejo, não tem prejuízo de narrativa o foco ser em 1 ou em 2. Teria contradição se algum deles tivesse falado assim, tinha apenas 1, certo? Mas não significa que eu, dando ênfase, Lucas e Marcos, eles dão ênfase em Bartimeu, certo? Inclusive, Marcos cita o nome. É o único que cita o nome do Bartimeu. E aí você fica pensando assim, bom, de repente Marcos conhecia. Ele conhecia mais. E foi o que mais chamou a atenção pelo momento ali. Então, assim, eu concordo com a Ana que é simplesmente aí uma diferença na ênfase, né, em que cada evangelista dá ao tema. E aí ela já mencionou a questão dos endemoniados gadarenos, que é a mesma coisa, né? Mateus 8, 28. Quem lê aí para mim? Quem está perto aí? Marina, pode ler. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, Presta atenção, 2. Saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E lá em Marcos, como que está esse texto? Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Um homem. E Lucas? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então, eu vejo aqui aquilo que a Ana falou, né? A diferença só de ênfase. Então, nenhum dos textos está dizendo que havia apenas 1, ou eles não estão se contradizendo. Eu imagino mais ou menos assim, ó, eu estou conversando com o Jorge e o Ferreira está ali do lado, tá certo? Aí, o Cassoli vira para a Derlene e fala assim, eu vi o Dumbra falando com o Jorge. Certo? Mas aí o Dilson vira para a Eunice e fala assim, eu vi o Dumbra falando com o Jorge e com o Ferreira. Alguém está errado? Não, os dois estão certos. É simplesmente o Dilson é mais detalhista que o Cassoli, né? E então não tem nenhuma contradição nisso, gente. Beleza? Então, você vê que ele foi o mais... nos 2 eventos, ele que cita os 2. Porque né? ele era mais provavelmente, ele... como ele era cobrador de impostos, ele ficava de olho. O leão tinha que ficar de olho.
Outra coisa que é interessante lembrar, lembrando da aula que o professor Dion deu, eu esqueci o nome dele, que ele deu aula aqui, é que dos 4 evangelistas, 2 eram testemunhas oculares. E os outros 2 escreveram os seus relatos a partir do relato de quem viu. Isso. Então, óbvio, eu não estou questionando que eles foram inspirados por Deus, até porque se eles não fossem, eles não poderiam ter escrito os relatos. No entanto, eles escreveram a partir daquilo que eles ouviram ou que foi contado a eles. Tanto que Lucas, no início do Evangelho, fala que ele fez uma apuração detalhada para escrever aqueles relatos para o amigo dele que ele estava evangelizando. Então, é natural que, como são histórias escritas a partir de relatos ou pessoas que estavam lá vendo, que tenha uma diferença. João não descreve esses milagres. Talvez, se ele descrevesse, fosse igual ao relato de Mateus, porque ele estava junto. Isso aí. O Dani quer falar. E assim, a gente tem que lembrar que, mesmo sendo inspirado, o Espírito Santo usou as características de cada escritor. Ele não foi uma coisa assim, um ditado, né, e nem uma forçação de barra em que ele pegou a mão do escritor e fez ele escrever exatamente aquilo que... Mas isso nós estudamos na inspiração, né? Fala, Dani. No caso, alguns evangelistas citam Guedara, mas Lucas ele fala sobre Gerasa. Não sei como se pronuncia. As duas existiam na época e eram cidades da região lá de Decápolis. E por mais que fale ali que eles chegaram de barco na região não tem mar próximo, né? E que os porcos também se atiraram ao mar. Eles podiam ter alguma... que o mar, na verdade, ali é o lago, né? O lago, no caso. O mar ali é o lago. Certo. Mas, no caso, sobre essa diferença de cidades, pode ser que eles tenham se confundido em relação à localidade que eles estavam? Olha, até onde eu sei, Dani, é o mesmo lugar. São nomes diferentes, mas para o mesmo local. Pelo menos até onde eu sei. Até onde eu vi. Eu vejo como Gadara e Guedara, por exemplo, se relacionam. Mas, se pegar o mapa, eu acho que Gerasa e Gadara são lugares diferentes. Para mim... é o mesmo nome, aí a gente pode até pesquisar lá no original para ver como é que está o nome no original, mas para mim é o mesmo lugar, pelo que eu estudei. Tá? Às vezes praia tem nomes diferentes. Sim. E aí você divide, né, por habitação ali. Às vezes tem público, pessoas que vivem... Sim, a gente tem vários exemplos bíblicos de nomes diferentes para o mesmo lugar. Pode ter essas divisões, né, de cidades, ou de praia, por exemplo. Vários. Tá? Bom, agora para encerrar, daqui a pouco vai tocar o sino, eu trouxe uma bem difícil. Essa, frequentemente, usam contra nós, e aqui eu quero ouvir vocês. Êxodo 20, 13. Quem está com o microfone perto aí? Lê para mim. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E o que está escrito lá em Êxodo 20, 13, Pádua? Não matarás. Ok. E aí? Plenário aberto. Oi? Eu perguntei qual o contexto. Qual é o contexto? Um é os 10 mandamentos. E o outro é uma ordem que Deus dá para Samuel. Não, mas ele deu essa ordem muito provavelmente porque Amaleque fez alguma coisa que desagradou o Senhor. E assim como Deus é amor, Deus é justiça. E ele estava exercendo justiça nesse caso.
Então, isso é importante a gente entender. Claro, Primeiro, deve ter uma explicação mais refinada, né? Mas... Primeiro, o hebraico em Êxodo 20, 13 é não assassinarás. Certo? Isso é, você não vai cometer um homicídio, seja ele injusto ou seja, assassinato é ilegal, certo? Isso acho que não tem nenhuma dúvida. Acontece que quando Deus dá ordem para ir lá matar todo mundo, ele está exercendo juízo. Não é uma ordem legal que ele está apresentando para a humanidade, mas ele está dando uma ordem de guerra. E ordem de guerra é diferente de ordem civil. Boa. Certo? Então, assim, nós não temos aqui uma contradição, mas nós temos uma coisa, a proibição nos 10 mandamentos, ela não contradiz esses atos de guerra ou os juízes de Deus. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Certo? Se não fosse assim, então, não teríamos tido todas aquelas ordens de guerra, e inclusive para se ganhar as terras que Deus havia dado para eles. Certo, gente? Quem mais quer falar? Ficou tranquilo assim? O Adriano? Porque não matarás ou não assassinarás não é em defesa. É você ir lá assassinar alguém por nada. Sim. A defesa é uma outra coisa. E aí a exerção de juízo não foi só aí, né? Teve várias coisas na Bíblia que o Senhor manda ir lá e manda destruir exército e manda destruir cidades. E matar quem está todo mundo, porque era exercer justiça sobre aquele povo que era contra. É isso. Ali sobre a parte ali do decálogo, ali os 10 mandamentos, quando ele fala não matará, na realidade hoje a gente entende que é por motivo torpe. Por motivo torpe. E na realidade, quando ele dá a ordem ali dele de juízo, até mesmo quando ele pega e ele vai falar ali nos mandamentos, né, nos demais ali, não no decálogo, mas quando ele vai pegar e vai citar ali a respeito daquela ordem ali, olho por olho, dente por dente, tinha até as cidades de refúgio e tudo, a qual a pessoa ali era julgada pelo seu ato, e ela ficava sob proteção. Então, quando ele fala não matarás, é motivo torpe. O restante ali é que existe, na realidade, um motivo, uma causa. É isso aí. A gente precisa lembrar também que Deus, Ele é soberano. Deus é soberano e, como Criador, Ele tem toda a autoridade. Vocês concordam comigo? Então, assim, Ele usa os meios de justiça e de juízo. A palavra de Deus é muito clara. O salário do pecado é a morte. Certo? E assim, o mesmo Deus que ordena juízo, Ele também provê a redenção. Eu citei o exemplo de Jonas em Nínive. O povo se arrependeu. Então, quando o povo se arrepende, Deus, Naham, Ele muda o seu comportamento, né? Ele não exerce o juízo que Ele precisa exercer. E se vocês lerem lá e olharem a questão dos amalequitas e muitos outros povos, todos aqueles povos que estavam na terra prometida antes de Israel conquistá-las, vocês vão ficar horrorizados. Isso vocês podem estudar na história. Vocês vão ficar horrorizados com as coisas que eles praticavam. Então, tudo isso foi juízo de Deus. Ananias e Safira é um exemplo que o Ferreira está dando aqui, certo? E isso serve para nós também. Soberania, sim. Gente, por que isso causa tanto incômodo, essa questão aqui? O que vocês acham? Hoje, é o politicamente correto, e eu preciso tomar cuidado com o que eu falo aqui,
porque nós estamos transmitindo e fica gravado. E se eu falar qualquer coisinha aqui meio virada, o Ion vai lá e manda deixar no privado, ele tira da internet. Já fez isso algumas vezes comigo. Não sei por quê. Hoje isso é barbaridade. Certo, Rodolfo? Nossa, mas que Deus sanguinário, Deus que mata, Deus que manda matar. Mas, gente, então, como a Ana falou, nós precisamos entender o contexto. O contexto histórico, o contexto cultural e, principalmente, o contexto teológico dessas ordens que Deus deu para matar. Raabe é um exemplo. Jericó inteira foi destruída. Todo mundo morreu. Mas Raabe entendeu que Deus dos espias era o Deus verdadeiro e foi poupada. Com certeza, se esses povos tivessem reconhecido que Deus era o Deus verdadeiro, eles não teriam morrido. Isso aí. O Edu lá atrás, para a gente terminar. Bateu o sino. Eu acho que a analogia também que a gente pode usar também é da predestinação, por isso que incomoda tanto, porque uns são salvos predestinados por Deus e outros não. Então acho que esse conflito da justiça de Deus com o amor de Deus, os planos de Deus, causa tanta dificuldade de nós como seres humanos e pecadores e dos demais perdidos entenderem essas verdades de Deus. Isso é assunto para outra aula. Aí você pegou pesado. Deus, eu pergunto para você, Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição? A gente pode pensar e conversar sobre isso depois em outra aula. Fala, Derlene, é sobre isso? Então, tá bom. Porque esse tema é discutido há 2000 anos. Você estava falando da justiça de Deus, né? Tem gente que questiona nós crentes falando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Sim. Então a gente muitas vezes, né, tem que explicar da vinda de Jesus. Então não é que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, ele exerceu justiça e Jesus pagou o preço dessa justiça em si, né? Ele foi a nossa justiça. Ele foi a nossa justiça. Então, muitas vezes as pessoas não entendem esse amor e essa diferença, né? Coisa que às vezes a gente tem que explicar, né? Que a gente já falou aqui, né? As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, o incrédulo não vai aceitar isso. E, gente, eles vão procurar pelo em ovo. Né? O que o Pedrão diz para nós é para nós estarmos preparados para responder, certo? Para isso temos que estudar, tem a escola bíblica dominical e vem que vem. Eles gostam de pegar assim essas coisinhas para tentar fazer o quê? Desacreditar a palavra de Deus, confundir e causar confusão, certo?